Quando a gente fala num homem, num menino, no discurso hegemônico social, no que a gente vai pensar? A gente vai pensar em pênis, a gente vai pensar em futebol, a gente vai pensar em azul, a gente vai pensar em agressividade, em razão, isso. Quando a gente pensa em menina, no discurso hegemônico, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar em rosa, na vagina, a gente vai pensar em boneca, a gente vai pensar em emoção. Eu sempre tive a noção de que eu era gay. Eu acho que da mesma forma que um hétero sabe que é hétero, uma pessoa gay, uma pessoa lésbica, ela sabe que é gay, lésbica, porque é algo que tá ali na gente. Os meus pais, eles achavam tudo aquilo muito errado, e eu via que quando aparecia alguma representação midiática sobre, eles também achavam errado, e a gente vai reprimindo essa sexualidade, vai tentando criar performances mais dentro daquilo que a sociedade espera que seja masculino ou feminino, para se enquadrar, para não gerar uma exclusão, para não gerar um desconforto para nossa família, para os nossos pais. Então, quando eu comecei a frequentar a escola, era engraçado, assim, porque hoje, voltando no tempo e revendo várias situações, é muito claro que quando tu é uma pessoa que está fora dessa lógica heteronormativa, se tem um pênis, tem que ser homem. Se tu é homem, tem que se interessar por uma mulher. Quando tu tá fora dessa estrutura que é imposta, tu, tanto nos interesses culturais e midiáticos, tu sofre uma série de sanções sociais. Os meninos, assim, em geral, muito absorvendo esse discurso da sociedade que os pais passam, da cultura que é machista, eles têm uma maior violência para rechaçar esses corpos, excluir esses corpos que estão fora de uma lógica heteronormativa. Então, desde a infância, assim, a resistência era forte. Se tu é um pouco mais afeminado, tem gestuais mais femininos, tu já é excluído, porque tu é o bichinha, o viado, o Bambi, que ninguém quer andar. Isso foi presente na minha educação desde a infância, assim. Na universidade, não houve, assim, um discurso preconceituoso, foi um espaço mais acolhedor. Eu tinha uma série de preconceitos quando eu cheguei na universidade também. Por mais que eu sofresse aqueles preconceitos, eu fui vendo em mim quando eu comecei a mergulhar na academia, fazer parte de grupos de pesquisa, que eu também incorporava essa lógica hegemônica e preconceituosa com uma série de coisas, assim, de fazer piada machista e não perceber que é machista, e achar que está sendo engraçado, de ter preconceito com gays afeminados, achar que a culpa é do preconceito, coisas horríveis, assim, e que tu para ver quando começa a mergulhar, entender a multiculturalidade da sociedade e que as coisas não são bem assim, que tudo é construído e o quanto essas pessoas fora da norma são excluídas, tu para ver, nossa, olha o quanto a gente incorpora esses discursos e como a gente é formado para ser preconceituoso. Foi na universidade que eu consegui perceber isso. Dentro do nosso cenário, do nosso contexto brasileiro, a gente tem muito enfrentamento ainda para levantar essas questões dentro da academia, para colocar isso para os colegas que são do mercado. E agora, diante desse cenário político, onde o fundamentalismo religioso avança cada vez mais, a gente tem muito mais enfrentamento ainda pela frente, porque esse discurso da ideologia de gênero, por exemplo, é um discurso de ódio, na verdade, mal fundamentado, que não vai olhar para essas diferenças e entender essas lógicas que fogem daquilo que as pessoas acham que é certo, que na verdade é um certo construído, né? Que é uma falta que carece desde lá da educação básica, na verdade, uma pedagogia das diferenças, das alteridades. Eu, por exemplo, só consegui cursar e estar na graduação pelo ProUni, Programa Universidade para Todos. Eu tive bolsa, tive apoio da universidade com Vale Refeição, Vale Transporte, a partir de um trabalho social que a Unicinos faz. E eu acho que são importantes, essas políticas, elas são cruciais, na verdade, para que a gente tenha essa maior representatividade dentro desses espaços, porque não adianta também só a gente eu estar me desdobrando sobre a causa trans, por exemplo, trabalhando, porque a gente precisa dessas pessoas aqui, tendo voz também, sabe? Eu acho que tem dois lados, assim. Tem as pessoas que elas têm uma resistência porque elas têm medo, assim, porque elas veem que hoje, nos movimentos sociais, a gente tem uma certa
briga, assim, quando, tipo, a pessoa, às vezes, ela se coloca de uma maneira que ela tá errada, mas ela não teve uma conversa, um exercício de alteridade, não tentaram desconstruir ela, como gostam de falar. E da mesma forma, tem as pessoas que elas não querem porque elas são atravessadas por tantos discursos preconceituosos que elas não acham isso necessário, que elas vão falar que a ideologia de... Não encontrei ninguém ainda, na verdade, na minha turma não tem ninguém, mas na sociedade, em discursos fora do meio acadêmico, a gente vê, assim, essa grande resistência que vai muito se fundamentar no discurso religioso, aqui no nosso contexto brasileiro. Por exemplo, se a gente abrir uma matéria de pessoas trans, de LGBTs, no G1 da vida, assim, a gente vai ver que a maior parte dos argumentos são se apropriando de discursos religiosos, de fundamentalismos, enfim.